Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Hoje, como falei, o nosso tema é Lei de Liberdade e temos aqui convidados especiais, nossos amigos Domingos, da Casa Espírita Nosso Lar. Bom dia, Domingos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Rony. Bom dia, Dalpiva. Bom dia à equipe técnica da rádio. E bom dia a todos os nossos ouvintes e obrigado pela atenção. Bom dia também ao nosso querido amigo Dalpiva, da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Dalpiva. Bom dia, Rony. Bom dia, Domingos, a equipe da assessoria da Rádio Chapecó. E uma saudação fraterna a todos os ouvintes que nos acompanham neste programa. E esse aqui vos fala, Rony, da Casa Espírita Amor e Caridade. Lembrando que, como já falei, nós estamos ao vivo na live do Facebook, mas também nós temos a nossa página no YouTube e no Instagram. É só seguir lá a Hora Espírita Chapecó, que vai ter o nosso canal lá no YouTube. E também estamos nas plataformas do Spotify, por exemplo, como podcast. Então, fica o convite para que todos nos acompanhem lá, curta, compartilha, para que tenhamos maior alcance, né? Antes de darmos início ao nosso debate, gostaria de agradecer a todos que, de forma anônima, colaboram para que esse programa vá ao ar todos os finais de semana, e também o nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. A lei de liberdade no Espiritismo é o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher como agir e pensar. A liberdade de pensar é um direito de todos, e não se pode obrigar ninguém a pensar de uma determinada forma. A liberdade de agir, por outro lado, está sujeita a limitações. Segundo o Espiritismo, a liberdade de pensar é ilimitada, pois não é possível impedir o pensamento de uma pessoa. No entanto, a liberdade de expressão pode ser limitada por causa da imperfeição da civilização. A liberdade de pensar e a liberdade de agir são distintas. A liberdade de pensar é absoluta, enquanto a liberdade de agir está sujeita a limitações. O Espiritismo também considera que a liberdade de pensar é uma bênção que se deve ser utilizada de forma elevada. Dalpiva, para nós começarmos o nosso debate, a lei de liberdade está no Livro dos Espíritos. Eu não lembro direito o capítulo, mas eu acho que é o capítulo 5, né? Mas lá nas questões 825 em diante, nós temos que fala um pouco sobre essa lei de liberdade, né? Mas ela é bem mais ampla do que o próprio livro, o que o Kardec nos traz, né? Então, para nós darmos início, então, o que é liberdade mesmo e o que significa esse assunto para o Espiritismo? Rony, vamos contextualizar esse título dentro da doutrina espírita. Quando Kardec publicou a primeira obra dele, que em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, com 500 questões, e logo em seguida uma segunda edição com 1019 questões, este livro dos Espíritos está dividido em 4 livros.
O primeiro livro são as causas primárias. O segundo livro é o mundo espiritual ou dos espíritos. O terceiro são as leis morais. E o quarto, esperança e consolação. E a lei de liberdade é uma das importantes leis morais, que são leis divinas, que são prepostas pela espiritualidade. E essas leis morais falam lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da consolação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso. A nona lei é a lei de igualdade, não, a oitava lei é a lei de igualdade e a nona é a lei de liberdade. E a 10ª lei de justiça, amor e caridade. Então, esta lei está inserida, a lei de liberdade é uma lei natural, uma lei divina, que foi dada pelos espíritos para Kardec, que ele organizou desta forma, né, tio? E o seu dever, nos pede mais ainda a lei de liberdade. Para a doutrina espírita, o que é o homem livre? O que nós somos livres? É o cumpridor dos seus deveres, segundo as ordens divinas. Liberdade é cumprir as leis que estão inseridas para nós. Então nós sabemos aquilo que nós devemos cumprir ou não. A questão é a nossa postura, nosso estágio evolutivo como espírito hoje. Que por esta condição nossa de imperfeição espiritual, nós resolvemos nos conduzir conforme a nossa mente. Mas não é isso que está preconizado nas leis morais, a lei da liberdade. A lei da liberdade vai até onde começa o direito do outro. Não é? Então nós temos limite nessa lei da liberdade. Então, os cuidados que nós temos, o homem deve ser o cumpridor dos seus deveres segundo as leis divinas. Um exemplo disto, se eu chego em casa e eu tenho liberdade, e começo a tratar mal minha família, isso não está dentro da lei da liberdade. A lei da liberdade manda que eu trate todo mundo com respeito, com consideração, né? Então, esta lei da liberdade é uma lei que nos permite nós atuarmos, mas dentro dos princípios dos nossos deveres. Qual é meu dever? Então, essa é a questão. E para a doutrina espírita, o homem, para ser livre, é aquele que cumpre os seus deveres. E porque não cumprindo os seus deveres, é escravo. Aquele que não cumpre os seus deveres é escravo, é um sofredor. Então eu sei que se eu não estou cumprindo o meu dever, eu vou sofrer. Né? Mas ainda dentro da condição nossa de espíritos imperfeitos, que todos somos, se nós estivéssemos perfeitos, não estaríamos aqui, estaríamos em outro mundo, conforme Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a lei da liberdade é o cumprimento do dever que cada um de nós temos conosco mesmo. Né? É engraçado que semana passada eu estava em viagem e tinha um colega junto, nós estávamos conversando sobre isso, e ele me questionou do livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio, como nós sempre falamos, é a liberdade de escolher, né? As nossas escolhas, o que nós escolhemos plantar, nós vamos colher depois, né? Mas nós temos a escolha do plantio. Daí ele questionou, mas como vocês falam de livre-arbítrio se eu tenho que respeitar as leis? Daí nós começamos o debate, né? Que nós temos a liberdade, principalmente, como diz o texto inicial, nós temos a liberdade de pensamento. Nós podemos pensar o que quiser. Só que, como nós vivemos em sociedade, nós precisamos ter um limitador. Já imaginou nós botar em prática tudo o que nós pensamos? Né? Nós temos a liberdade, mas nós precisamos, como vivemos em sociedade, nós precisamos do respeito, que nem o Dalpiva disse.
a minha liberdade até quando eu passo a desrespeitar a liberdade do meu irmão. Então ela tem que ter esse limitador, porque senão o meu irmão não vai ter o direito da liberdade. Então tem que ter o equilíbrio, né? E liberdade está condicionada a respeito, né? Sim. A liberdade, quando se fala esse termo, todos nós nascemos livres, né? Esse livre é livre do jugo de outra pessoa, né? Nós temos essa independência na nossa existência que vem direto do livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha. Mas é sempre aquela máxima, né? O meu direito acaba onde começa o do outro. É dessa liberdade, né, que a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento do respeito. Liberdade e respeito ao outro, ela está diretamente ligada. Né? Porque por mais que eu ache que eu posso fazer tudo, a minha vontade tem que predominar, e a gente vai ver mais para frente aqui no decorrer da nossa conversa, né? É uma prática normal em sociedade, o uso da liberdade, mas com responsabilidade e respeito, né? Porque senão já imaginou a bagunça que seria um nos respeitando e daí prevaleceria a lei do mais forte, né? A lei do mais forte, e o mais fraco, que liberdade ele teria? É o dever de cada um, né? Nós cumprimos a nossa parte, né? Exatamente. Então, o cumprir a minha parte é desde que não atinja o outro. Que nós acabamos de falar aqui, né? Temos que ter esse cuidado que a doutrina nos coloca, né? O homem tem que ser livre, né? Em respeito ao outro também. Né? E se eu cumpro as leis divinas, eu sou uma pessoa livre e serena. Né? Exatamente. Livre dos seus egoísmos, suas imperfeições, tudo isso, né? E que nem você falou das leis morais, as leis divinas, elas são perfeitas, que uma não sobrepõe a outra e uma dá sequência na outra, né? Então ela é perfeita, e a lei de liberdade não deixa de ser diferente das outras, né? Que temos que segui-las, não é que nem diz, uns dizem, temos que cumprir a lei divina. Não é cumprir exatamente, né? Mas é seguir, colocá-las em prática. Aí nós vamos ter a liberdade de espírito, a paz de espírito, a tranquilidade de saber que nós estamos seguindo, né? Porque nós estamos aqui numa nova reencarnação. Temos que saber isso, né? Nós estamos num processo evolutivo de sucessivas reencarnações. Então, aquilo que eu cumpri nesta jornada minha aqui, eu não preciso retornar para resgatar aquelas pedras que eu deixei no caminho. Daí porque a liberdade é uma lei natural, uma lei divina, como as demais outras 9 leis, né? Elas são estabelecidas pela divindade. E eu tenho que cumprir isso. Se eu não cumprir, eu tenho que retornar aqui para resgatar aquele meu compromisso, que eu deixei no caminho meu, né? Deixei as pedras distribuídas no meu caminho. Quando eu tropeço e machuco o dedo do pé, o problema não é da pedra, o problema é que eu deixei aquela pedra, exemplificando como um processo de sofrimento que eu tenho que passar, né? Ou eu não prestei atenção para ficar olhando para o céu ou para o celular e não acabei dando... Não levantei o pé, né? Exatamente. Mas, Domingos, lá, como eu já falei, né, desde a questão 825, nós temos a 825, 26, 27, 28 e 29, eu acho que fala sobre essas questões lá no Livro dos Espíritos, né, que é muito interessante. E é um trechinho muito curto pela importância dessa lei, né, para que nós compreendamos essa lei, né. E na questão 825 e 26 nós temos as posições no mundo em que o homem passa, que possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta. Há posições disso? E qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? A primeira resposta, né? A primeira pergunta, há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta, não, né? Não, porque a partir do momento que nós passamos a ter as nossas relações, né, interpessoais, seja em que nível social seja, né, de pessoas que são consideradas poderosas ou financeiramente ou intelectualmente, mas tem essa convivência com outras pessoas,
e aí entra aquilo que a gente estava falando, né, do respeito, ele não vai gozar de uma liberdade total e absoluta. Porque a partir desse momento, desse relacionamento, ele tem que começar a respeitar também o pensamento do outro, ou dos outros, né, que fazem parte da convivência com ele. A gente só possui a liberdade absoluta mesmo no nosso pensamento, né? A gente viaja para onde quer, faz planos, resolve todos os problemas, e aí nós temos essa capacidade dessa liberdade absoluta. Mas enquanto seres sociais, né, que vivem em uma sociedade, nós não vamos poder desfrutar o não respeito a ouvir outras opiniões. E aí a gente viu o caos que foi gerado. Então nós não gozamos dessa liberdade absoluta. E quanto à condição, né, para que nós pudéssemos gozar dessa liberdade, como ele cita no Livro dos Espíritos, né, um eremita no deserto. Eu vivendo sozinho, né, ou no deserto, ou numa ilha. Tem um livro do Robinson Crusoe, né, que ele fica 28 anos perdido lá numa ilha, e mesmo assim ele encontra o Sexta-feira, que passa a ser seu assistente, e depois ele domina aquele povo. Mas enquanto ele está ali, ele tem esse embate, né, da liberdade absoluta. E tanto é que nesse papel de governador daquela ilha, ele vira um tirano. Né? Por quê? Porque só a sua vontade prevalece, né? A visão, o horizonte de vida que ele tem é que as suas opiniões são sempre certas, sempre corretas, então todo mundo tem que obedecer. E a gente, partir desse princípio, o Dalpiva lá atrás falou, o Rony também falou da família, né? Começa ali na família, porque quando a gente tem, historicamente se coloca o marido como chefe, né, do lar. Mas ele nunca toma decisão nenhuma sem conversar com a esposa. O que seria melhor nós fazermos, né? Vamos por aqui, vamos para lá, a gente compra isso ou espera mais um pouco. Aí começa aí esse exemplo de que a liberdade absoluta, ela nos impede de ter uma convivência saudável. Nós temos que participar, nós temos que conviver. Então, essa liberdade absoluta, ela não existe. Como a gente já viu aí no Livro dos Espíritos, nos ensina, essa liberdade absoluta, nós temos a do pensamento. Né? A do pensamento. E muitas vezes, dependendo do que nós estamos pensando, nós damos lá um stop. Peraí, né? Eu acho que não é bem por aí. Aí tu condiciona alguma coisa, aquela tua maneira de pensar. Seguindo esse teu raciocínio ali, no Livro dos Espíritos fala, né, que você já falou, que é segundo a condição de um eremita no deserto. Mas mesmo assim, mesmo que nós estaríamos isolados, sozinhos em algum lugar, ainda nós temos a liberdade de locomoção, mas nós estamos presos ainda em nossos pensamentos. Nós não temos a liberdade porque nossos vícios nos aprisionam. Podemos refletir no nosso dia a dia. Às vezes nós estamos em viagem sozinhos, aí nós estamos tendo essa liberdade de locomoção, mas nossos pensamentos não param. E os nossos vícios às vezes falam muito mais alto e nos prende nisso. Nossos egos, entramos em conflito. Entramos em conflito nós mesmos. Então, que liberdade é essa? Nós temos a liberdade de fazer os pensamentos, mas às vezes ele está preso a certas coisas que nós mesmos nos condenamos, né? Por isso que entramos em conflito conosco mesmo. Por isso que Jesus fala lá no Evangelho, bem-aventurados os puros de coração. Mas nós não somos puros de coração, porque nossos pensamentos ainda são impuros e nós ficamos presos nisso. Temos a liberdade de pensar? Ok. Mas às vezes esse é uma armadilha para nossos pensamentos, né? Que nós nos prendemos. Alguns anos atrás, já faz um bom tempo, um amigo meu resolveu colocar uma empresa, né? Cansei de trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim, quero a minha liberdade, faço o que eu quiser, quando eu quiser, né? Não, beleza. Aí algum tempo atrás eu encontrei com ele, aí como é que tá? Ele assim, cara, tem dia que eu olho no espelho e nem eu me aguento. Então a gente vê, né? Esse termo de liberdade, a gente tem que pensar ele numa maneira bem ampla, né? E por vezes isso que o Rony falou é muito importante, que a gente, não, eu quero minha liberdade, mas que liberdade é essa? Porque a hora que tu colocou uma empresa, tu tem que se relacionar com os seus funcionários, seus colaboradores, né?
E tu não tem a liberdade absoluta de mandá-los. Porque eles também têm a forma de pensar, né? Exatamente. Então eles também têm a liberdade deles. Então essa lei é uma lei muito importante para a gente começar a caminhar em direção ao Pai. Né? Eu não posso fazer aquilo que eu quero. Mas como tu falou, Domingos, que no âmbito da sociedade nós temos que respeitar o outro, né? O outro não é nosso escravo. Nós vamos tratar depois disso, né? Nós temos que ter esta relação de fraternidade, né? Na construção de algo novo, né? Na construção de algo novo. E veja que nós estávamos falando em respeito ao próximo, por ter questionado ao Piva, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o direito de ser independente consigo mesmo? E como conciliar opiniões liberais de certos homens com o despotismo que se costumam exercer no próprio lar e sobre os seus subordinados? Bom, essas questões, Rony, elas estão inseridas aqui no Livro dos Espíritos, 827, 828, e eu vou fazer um comentário sobre a 828A. Então, a obrigação de respeitar os direitos alheios, de modo algum, é um direito meu, né, tia? Vai tirar meu direito sobre mim mesmo, né? Só que ele vem dessa natureza, né? Eu tenho que respeitar respeitar o direito alheio, mas não tira o meu direito de eu pensar, de eu raciocinar, né, tia? Então, a obrigação de respeitar os direitos alheios não tira do homem o direito de ser senhor de si mesmo. Eu tenho que ser senhor de mim mesmo, mas eu tenho que respeitar o outro, né? Eu tenho que... Para me fazer respeitar, eu tenho que respeitar. É a expressão popular, né? Para você ser respeitado, você tem que respeitar o outro. Se eu começo a atuar de forma com o meu pensamento e tentar impor ao outro aquilo que eu penso, está gerado conflito. Né? Porque você não está respeitando. Não estou respeitando, mas eu tenho meu direito de fazer, né? E como conciliar as opiniões liberais de certos homens? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançado pelo orgulho e egoísmo. Na verdade, esses homens, quando falou homem, o ser humano, que transforma o seu lar num manto de guerra, é orgulho e o egoísmo da pessoa. Eu chego para dentro de casa orgulhoso e quero impor a minha condição, quando não é o correto, né? Já que eu estou vivendo numa sociedade familiar, eu tenho que respeitar. E aí temos ouvido a notícia diariamente de homens que matam as mulheres, né? Agora mesmo tem um caso bárbaro da região de Criciúma, de Camboriú, me parece que é um estrangeiro que namorou uma moça 4, 5 meses, terminaram e ele queria matar ela. E foi até a casa dela, não encontrou ela, matou um senhor que estava lá e bateu fogo na casa dela, da moça. Quer dizer, essa pessoa não tem não pensou dentro da norma do seu dever, das suas obrigações. Ele atuou do jeito que ele queria. Então ele está impondo uma escravidão a essa pessoa, né? Essa jovem que... Tolhendo a liberdade. Tornando a liberdade dela. E ele, pela imagem que mostra, ele é um cara jovem. Né? Então, ele tem a compreensão da lei natural. Todos nós, porque onde é que está escrito a lei divina? Na nossa consciência. É o que os Espíritos nos dizem. Onde é que está a lei? Foi perguntado por Kardec. Onde é que está esta lei divina? Está na consciência de cada um de nós. E nós temos que pensar sobre isso, né? Nós sabemos isso aqui. Esse jovem sabe também. Mas o orgulho e o egoísmo me afloram mais forte. Então eu sou um espírito ainda em estágio evolutivo bastante grande. Eu tenho que evoluir muito. Eu trago ainda incompreensões e sentimentos da minha caminhada, porque, conforme os Espíritos nos dizem, todos nós somos criados simples e ignorantes. E nos dado o livre-arbítrio para nós ir caminhando e melhorando.
Então, eu devo ter praticado atos desabonadores. E pedir uma nova reencarnação e volto a cair. Volto a falhar. Volto a errar de novo. Então, essa é a questão, como conciliar as opiniões liberais de certos homens com os despotismos. Há necessidade de eu ter a consciência de que eu não tenho o direito de fazer o que eu bem entendo na minha casa. E aí tem uma questão, a 828, ser-lhe-ão levados em conta na outra vida os princípios de que professaram neste mundo? Porque eu estou aqui agora, quando eu for desencarnar, for para outro mundo, vai levar os princípios que eu professava aqui? Quanto mais inteligente tem o homem para compreender um princípio, tanto menos desculpável será se não o aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que outro que pretende parecer o que não é. Então, eu vou levar desta caminhada aquilo que eu evoluí aqui. Eu tenho que ter esta consciência, né? Então, se eu levo um sentimento de orgulho, de egoísmo, eu vou ter que retornar aqui, às vezes, numa condição muito mais difícil, para que tenha controle sobre para que eu tenha controle sobre esses defeitos que eu estou levando, né? E que eu retorno com eles aqui, né? Esta é a questão. Mas ainda, você lá no início dessa questão, você comentou, né, da lei. Você imagina se dentro de uma sociedade todos agissem conforme suas vontades, né? Por mais que tenhamos a liberdade do pensamento, mas mesmo assim, se nós colocássemos em prática nossos pensamentos, não existia sociedade, não tinha como conviver em sociedade. Tanto que tantas leis humanas, lei do homem, ela foi feita após algum acontecimento, né? Então, é uma resposta a um acontecimento que são formadas leis para que se restringe certos abusos, né? Vamos dizer, a lei da escravidão, que daqui a pouco vamos falar, a lei Maria da Penha. Então, a maioria das leis foram feitas após certos atos para que se inibe isso e se transforme o cidadão reclusa de seus atos ímpetos, né? De maus tratos ao próximo, né? Mas, assim, por isso que existe as leis humanas, que se adaptam conforme o ser humano vai evoluir, e que nem lá no início você falou da Alpiva, conforme o ser humano, conforme o ser espiritual, que nós estamos aqui, somos um ser espiritual num corpo, né? Conforme ele vai evoluindo, lá na frente nós vamos usufruir dessas leis de liberdade, as leis divinas de liberdade, com muito mais prazer, com muito mais amplitude, né? Porque nós vamos estar mais puros, nós vamos nos livrarmos de todos os nossos vícios, que nós estamos muito presos aos nossos vícios. Nossas vaidades, por exemplo, eu tenho vaidade disso, vaidade daquilo, eu sou orgulhoso em certas coisas, né? Então, quando nós nos livrarmos disso tudo e vai algumas encarnações para nós fazerem isso, nós vamos estar muito mais livres do que somos hoje, né? O nosso orgulho, nosso egoísmo ainda... não tem orgulho, não tem egoísmo. Para, é só ficar dentro de uma dificuldade, aí na primeira dificuldade explode meu orgulho e meu egoísmo, né? Que são duas chagas da humanidade, né? Das mais graves, segundo a doutrina dos Espíritos, né? Esses são as duas chagas que nós carregamos, fruto da nossa caminhada evolutiva. Quer dizer, se eu puder sair menos orgulhoso e menos egoísta nesta jornada terrena, eu ganhei a existência, né? Porque não vamos sair santos daqui. Ninguém vai sair daqui para o céu. Nós vamos ainda habitar regiões mais difíceis no plano espiritual. Não estamos ainda purificados, né? Não estamos purificados. Não somos São Francisco de Assis. Não somos, estamos longe de ser São Francisco de Assis. Estamos longe. Agora que tu falou isso, né, dos orgulhos, né, eu me lembrei como é que é o ditado, né, se a brasa é pouca, meu assado primeiro, né? Sim. É só refletir quando tem alguma dificuldade, que você falou,
refletir o meu primeiro pensamento, se não é buscando o meu benefício depois ou do outro. Uhum. Lá no litoral a gente tem um ditado parecido, farinha pouca, meu pirão primeiro. Exatamente. Então, A partir do momento que nós nos livrarmos disso, aí nós vamos começar a entender que nós estamos deixando o nosso vício do orgulho de lado. Mas até que nós temos esses pensamentos em benefício próprio em primeiro lugar, depois o outro, aí nós conseguimos. E tem muita gente, eu não sou orgulhosa. já está sendo. Quando diz isso, já está sendo. Exatamente, porque que está livre do orgulho não vai falar isso, né? Exatamente. E aqui, né, só para a obrigação de respeitar os direitos alheios, tira ao homem o direito de ser independente, né? Pelo contrário, ele reforça, né? Sim. A partir do momento do respeito, o outro está reforçando em ti esse entendimento. Uhum. É porque quando fala em respeito, que o respeito ele tem que ser conquistado, né? Ele não é imposto. O Dalpiva falou que eu preciso respeitar para ser respeitado. Então é isso, o respeito é uma conquista. E dentro de uma sociedade necessita desse respeito ao próximo, saber que ele também é um ser que está ali buscando a compreensão, buscando o entendimento, principalmente buscando a melhoria. É uma encarnação que nem a nossa que está ali para o espírito evoluir. Depende dele também, né? Cada um tem seu caminhar, seu fardo e suas resignações. Mas com o tempo vamos chegar lá. Essa liberdade também nos... Quando eu tenho uma liberdade que quero usar, né, gera conflitos, né? Você não tem a compreensão do que é a lei de liberdade. A lei de liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, né? Então, quantos conflitos tão existenciais e que desaguam em lutas, em guerras, né? Pela liberdade que um tem de fazer o que eu quero em cima do outro, né? E aí temos as lutas, as guerras que estão instaladas ainda hoje no mundo, né? E as lutas internas que tem nos países, né? Então, é falta de compreensão desta lei da liberdade, né? Exatamente, porque a guerra nada mais é vaidade de alguns e os outros, o Orgulho, povo inteiro sofre. Orgulho e egoísmo. Exatamente. Mas nós falamos em escravidão, né, Domingos? Haverá, lá na questão 829, fala muito bem... Haverá o homem que esteja naturalmente destinado a ser propriedade de outros homens? Como o Dalpiva citou antes, o Livro dos Espíritos é de abril de 1857, né? Nós temos, a ONU foi criada depois da Segunda Guerra, em 1945. E lá na Declaração dos Direitos Universais, o primeiro item, todo homem tem direito a viver e à liberdade. Então, o que ele está dizendo com isso? A mesma coisa que o Livro dos Espíritos que Kardec, 70 anos antes, trouxe, né? Que a liberdade é um bem valioso e todos nós temos direito. Então, um homem não pode subjugar o outro. E quando nós falamos homem, né? É homem com letra maiúscula, englobando o gênero masculino e feminino, né? Ninguém tem o direito de subjugar ou de escravizar um outro ser humano. Isso é um procedimento primitivo e animalesco, né? E como o Dalpiva também falou, se nós percebermos, né, ou se nós olharmos para trás, nós vamos ver o que a escravidão causou, quais foram os danos, porque muitas vezes a gente se pergunta, né, por que no mundo acontece tantas coisas, né? São os fenômenos naturais, né? São esses cataclismas, esses desastres. Muitos desses acontecimentos estão relacionados com resgates daqueles povos em função da escravidão em que eles subjugaram criaturas que ali viveram, né? Nós vemos, desde a época de Moisés, que se tem esses relatos dos egípcios, né? E ao longo da nossa história, o que causou os grandes derramamentos de sangue na humanidade, e isso custa resgates, né, que tem que ser feitos de uma maneira ou de outra, isso tem que acontecer. É essa vaidade, esse orgulho, essa ganância que faz com que determinada criatura, e como nós ainda estamos no mundo primitivo e é a força bruta que ainda vigora, por ter mais exércitos, mais armas, subjuga outros povos, né? Então, em momento algum, né, e isso é contrário à lei divina. Sim. Nós nascemos para sermos livres. O nosso
progresso, o nosso adiantamento, ele está diretamente vinculado a essa liberdade, né? E nós temos a história recente, quando se fala em escravidão, a primeira ideia que se tem, né, é da escravidão do povo africano, que aconteceu aqui no Brasil e em outros países, na Europa como um todo, na América, né? Isso foi uma contaminação global, porque naquela época acreditava-se que escravos não tinham alma. Eles não eram seres humanos. Não eram seres humanos, né? Então, para nós termos a ideia da ignorância que existia há 200, 300 anos atrás em relação a isso, né? E graças a Deus o ser humano foi tomando outra consciência, né, que nós vamos ver mais para frente, mas todos nós temos o direito à liberdade. E quem subjuga tem que reparar, tem que resgatar. E esses grandes acontecimentos que por vezes acontecem, eles estão diretamente ligados a essa incapacidade da criatura humana naquela época de ter esse entendimento, né? Porque quando se fala em escravidão, se fosse entrar no que acontecia com esses povos subjugados, nós vamos ter uma ideia mínima ainda da real capacidade da perversidade humana. Quanto aos castigos, né? Sim. Porque como muitas vezes aquelas criaturas se rebelavam, se revoltavam, os castigos eram muito cruéis, né? E quando se fala de escravidão, não eram só dos negros, houve muita escravidão de povos brancos, de povos originários, indígenas, enfim, né? A força bruta, ela não distinguia a necessidade daqueles poderosos, né? Trazia para a escravidão aqueles que não podiam se defender, que por muitas vezes tinham uma outra visão de vida, né? Não contemplativa, mas mais pacificadora. E como o Dalpiva falou, o orgulho e o egoísmo, que ainda são essas chagas que não nos permitem, por vezes, progredir, né? Existem muitas pessoas que 1, 2, 3 encarnações é para começar a se preparar para se desvincular do orgulho e do egoísmo que habitam nelas, né? Então, o homem não é propriedade de outro homem. E quando a gente fala de escravidão, não é só abraçar a afetiva, nesse caso que o Dalpiva citou, né? Muitas pessoas mantêm sob uma escravidão afetiva, emocional, psicológica, né? Toda uma gama que a psicologia traz, né? de definições e contextos que são muito prejudiciais, né? Uma pessoa se tornar escrava de outra afetivamente, emocionalmente, né? Eu ia comentar justamente isso, que ainda hoje acontece muitos sistemas de escravidão, né? Dentro dessa parte psicológica, né? Às vezes na família, um subjugando o outro, fazendo que ele, o subordinado ali, ele exerce todas as vontades de quem está no comando. Empresas, em muitos lugares ainda estão sendo subjugados emocionalmente, não monetariamente, não fisicamente, mas emocional. Ainda tem muitos seres humanos que acham que eles têm o direito de subjugar e usar esses escravos emocionais. Então, estamos evoluindo sim, já a parte física ainda tem em alguns lugares no planeta, tem a parte da escravidão física, mas assim, tem muitos ainda que nós temos que aprender muito, conviver ainda, e a aprender que não podemos subjugar, mas emocionalmente tem muitos escravos por aí ainda. Com a liberdade da imprensa, da mídia, né? A gente começa a tomar conhecimento, né? A mídia está divulgando diariamente esses conflitos no âmbito da família, né? Onde o homem impõe uma escravidão à esposa, né? A esposa e filhos, né? E, de um modo geral, esse trabalho desses senhores, se assim podemos chamá-los, né? Deságua quase sempre numa questão fatal de um assassinato, né? Ele tem a propriedade da esposa, e se a esposa não obedecer, há as agressões físicas, agressões morais, né? E que bom que a mídia está noticiando isso, que possa até, de repente, contribuir, ajudar, né? E isso é uma questão crucial, né? O cara acha que tem
mostra o atraso desses homens, né? A questão moral, do ponto de vista moral. Não é? Pode ser intelectual muito desenvolvido, mas moralmente estão muito atrasados ainda. Mas intelectual é falta de vontade daí para estar atrasado, né? No jeito que estamos. Sem sombra de dúvida, sem sombra de intelectual, porque tem tantas opções aí de buscar conhecimento e que nem você disse, está em nossa consciência as leis divinas, né? As leis morais. Então, esse atraso intelectual é por falta de vontade de buscar. Mas ainda tem muitas pessoas que subjugam as outras, se acham os maiorais pelo egoísmo que nós estávamos falando, que acham que têm o direito de fazer o que estão fazendo, né? Sim, que é correto, né? Mas que nem o Dalpiva falou das redes sociais, que hoje está ali e facilita muito, essas pessoas têm que ser expostas para que, dentro das leis humanas, ela consiga ser orientada, né? E as leis divinas depois vai ser cumprir o rito necessário perante a Deus, né? Mas hoje nós podemos muito bem estar orientando, estar buscando a amparo para essas pessoas que são escravizadas emocionalmente, né? E quando a gente fala no resgate, que é a lei de causa e efeito, ela é inexorável, né? Tem uma passagem, eu vi um palestrante médium espírita, ele dando um exemplo sobre isso, e eu acho que se encaixa aqui no nosso tema. Alguns anos atrás aconteceu um afundamento aí de um barco no final de ano no Brasil, 30 e poucas pessoas morreram. E aí foi aquela comoção, né? Meu Deus do céu, por que isso aconteceu? E aí ele estava numa entrevista, e aí perguntado, acho que foi alguma inspiração que veio lá pro entrevistador, ele disse, eu vou te dar um exemplo desse barco que aconteceu. Sabe por que aquelas pessoas morreram confinadas e afogadas? Porque numa existência anterior, eles eram piratas, eles prendiam as pessoas dos outros navios, né, nos seus saques, eles faziam andar na prancha, eles amarravam pedras e jogavam a pessoa no mar para ela morrer afogada. Afogavam, eles eram muito cruéis e tolhiam a liberdade daquelas criaturas. E se comprometeram em vir e se encontrarem naquele exato momento para reparar o que eles haviam feito. Então tudo vai voltar, não pense, né, que aquela criatura fez todas essas perversidades e fica sem reparação. Não fica. Esses episódios que nos sensibilizam desses acidentes, né? Seguido a gente pensa, né? Quem seriam aqueles espíritos que estavam animando aqueles corpos, né? Quais seriam os seus débitos, né? O que eles fizeram em jornadas passadas? A queima daquele circo no Rio de Janeiro, né? Em 1900. Teve um palestrante que esteve aqui em Chapecó e ele fez uma abordagem que a mãe dele estava grávida dele e uma vizinha convidou para ir, né? Convidou para ir no circo. E ela disse, não, eu tô muito pesada, estou muito já avançada na minha gestação, não vou. A vizinha foi e ficou. Ela não foi e sobreviveu. E esse filho que ela estava gerando é o palestrante que veio fazer a palestra aqui, né? Então, ele teve na iminência de não estar. Não era para ele estar. A mãe dele não tinha compromisso com aquele conjunto de quase 500 pessoas, né? Então, estudando a doutrina espírita, a gente compreende que esses acontecimentos não é um acaso. O acaso é não conhecimento de uma lei divina que nós não conhecemos. Alguém definiu isso, né? O que é o acaso? Acaso é uma lei divina que nós não sabemos que ela está sendo aplicada. Nós não conhecemos a aplicação dela. Você faz me lembrar daquele tsunami que deu, acho que foi na Indonésia, né? Quase 300 um mil. paraíso, uma coisa. Mas ninguém sabia que era o maior reduto de escravos sexuais infantis. Era um absurdo o que era crianças, meninas de 8 ou 9 anos sendo escravas sexuais naqueles paraísos. E só se viu o tsunami, né? Mas então, veja como a lei divina, às vezes, ela se utiliza de muitas coisas para extirpar certas coisas da sociedade que faz mal para a sociedade em si, né? Então, nós olhamos a tragédia,
mas o contexto que está por trás, só Deus. Que nem o Dalpiva falou, que tem leis divinas que a gente não entende, né? Então, e precisam ser cumpridas, porque Deus é justo, né? Então, dentro dessas tragédias, essas coisas, é só um reequilíbrio da natureza, né? Você está ouvindo o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó, e lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, estamos na live do Facebook, você pode acompanhar, e ele fica na própria página do Facebook da Hora Espírita Chapecó, no Instagram, no YouTube, e convidamos também a você entrar no Spotify lá, que nós temos o nosso podcast do próprio programa, que está lá disponível no podcast no Spotify. Pedimos licença para agradecer a todos que colaboram para que esse programa vá ao ar todas as semanas, e também nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Dalpiva, nós estamos falando de escravidão, mas quando ela já faz parte dos costumes de um povo, o que dela se aproveitam? Merecem ser condenados, embora apenas se sujeitam a um hábito que lhes parece natural. Kardec analisou essa questão e recebeu como resposta dos espíritos que estavam ditando a ele a doutrina espírita: o mal sempre é um mal, e nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. A escravidão é um mal. Qualquer sofisma que eu uso aí, de que a pessoa não conhecia, não sabia, é um sofisma que nós estamos tentando pintar, dar uma pintura, colocar uma tinta diferente para ficar mais bonito. Jogar o problema por baixo do tapete. Jogar o problema por baixo do tapete. Uma ação má nunca se torna uma coisa boa. O mal é o mal e está inserido. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-la. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei da natureza. Então tem coisas que eu tenho também, em função do meu conhecimento, tem uma responsabilidade relativa. Mas aquele que aproveita da lei da escravidão, a lei da escravidão era uma lei de vender os escravos, e aí pegavam os escravos e tiravam das suas famílias e vendiam. Não tinham. O Domingos falou que os escravos não tinham sentimento. Não eram seres humanos ainda. Não era considerado ser humano. Então, não tinha considerado humano, não tinham sentimento. Não, eles tinham sentimento, né? Então, é sempre culpado a violação dessa lei. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Como a escravidão tem feito parte dos costumes de certos povos, foi possível ao homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Desde, porém, que sua razão, mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou que o escravo era um ser igual pertencente a Deus, ele não tem mais nenhuma desculpa. Então, à medida que nós fomos evoluindo, e isso já tem 200, 300 anos, né? E a escravidão estava em pleno exercício, estava em plena... a escravidão aqui no Brasil foi em 1800 e poucos, foi a... 88, acho, 1888. 1888, a Lei Áurea. Mas a doutrina do Cristo tem 2000 anos. Quer dizer, nós já sabíamos das leis divinas, sabíamos das leis naturais, e continuavam praticando. Nós levamos 1.800 anos, 1.900, 2.000 anos para criar uma lei e terminar com a escravidão.
quando não deveria nem haver escravidão. Quer dizer, é uma lei que não deveria existir, em função de que a escravidão, o ser humano, independente, conforme o Domingos falou, da cor, da raça, da origem, é um ser humano. Que nós temos a mesma constituição, a mesma formação, a mesma morfologia, né? Uma cabeça, 2 orelhas, um nariz, uma boca, 2 olhos, 2 braços e 2 pernas. O sangue é vermelho igual? Não, o sangue é azul. Né? Quer dizer, criamos um sangue azul para alguns. A nobreza. Nobreza. Sabe que essa nobreza é tão nobre assim? Mas Sabe que todos não nascemos aqui pelo mesmo caminho, pelo mesmo procedimento? Não fomos criados pelo mesmo pai? Nós é que criamos, nós, os seres humanos, que criamos essa diversidade, essa casta diferente. essas castas diferentes. Os imperadores que mandavam em Roma, que Roma conquistou o mundo todo, na base não da conquista do amor, mas da conquista do ódio. Truculência, né? Da truculência, da guerra. Então, a escravidão, nós que implantamos esse costume, o ser humano, que implantou o costume de subjugar outros seres humanos ao meu comando. Né? E tem nesse sentido a comunicação do Isaías Claro. Isaías Claro é um promotor público de São Paulo, e num dos seus livros, Quando o Amor Vence, ele relata uma comunicação mediúnica no grupo mediúnico deles da escravidão. Apareceu um dono de escravo transtornado porque ele tinha mandado matar aqueles negros e aqueles negros não tinham sido mortos. Quem é que tinha desobedecido a ordem dele? E depois de uma manifestação dele muito longa e raivosa, ele foi retirado esse espírito foi retirado do médium. E aí incorpora no médium um escravo. E o escravo estava extremamente feliz, porque este dono de escravo era um terrível, era um homem muito duro, muito mau, e numa noite de grande sofrimento, 5 escravos foram assassinados. Mas eles tinham feito um pacto, diz que eles iam amansar o coração desse amo deles, desse dono deles. E aquela era a primeira vez que, depois da morte do dono deles, estava se comunicando. Ele permaneceu nesse período todo no plano espiritual em sofrimento, perseguindo os escravos. E aí o diretor, que é uma coisa que não se faz, me perguntou: quanto tempo faz isso? Fazia 273 anos que eles estavam no plano espiritual atrás do seu amo para tentar fazer com que ele cedesse o seu coração, começasse a caminhar. Era a primeira comunicação que ele estava tendo com um homem encarnado, com um ser encarnado, comunicação conosco, né? Então, os escravos eram de uma índole fantástica. Quer dizer, por que esta dominação de um sobre o outro, né? Não tem sentido. Então, essa é a questão. Pois é. Daí, Domingos, e até o Dalpiva entrou um pouco nesse assunto, mas a desigualdade natural das aptidões, né, coloca certos humanos sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas elas têm como missão ajudar, não escravizar, né? Esse conhecimento, esse avanço que determinadas civilizações têm em determinadas áreas, né? Eles recebem como uma ferramenta de auxiliar aqueles povos ainda que estão mais lentamente se desenvolvendo. Não como missão. Como missão, não como subjugação, né? Se a gente lembrar dos desterrados de Capela, ali já tem, né, esses espíritos muito evoluídos que vieram para cá, porque já não se adaptavam com a frequência daquela região, mas vieram para cá com esse conhecimento para trazer desenvolvimento, né? Tanto nas artes, como na tecnologia, como nas ciências, enfim, nos campos em que o ser humano ainda estava engatinhando. Então, essa capacidade intelectual de avanço, né, em determinadas áreas
E isso vai muito já da consciência evolutiva daquelas criaturas, né? Eles recebem isso como missão para ajudar, não para dominar, né? E nós ainda por estarmos nesse plano primitivo, ainda muito egoísta, né? Muito orgulhoso, como o Dalpiva bem já explanou lá atrás, muitos se aproveitam desse conhecimento para subjugar. Outros, né? Para ajudar, mas ainda outros para trazer esse poder como forma de intimidação. E também está muito ligado a isso, né? Os nossos vícios materiais, né? Esse desconhecimento das leis divinas, né? E a gente falou, né, de todo esse poderio. Se nós formos ver, na época da Inquisição, né, se matava em nome de Deus. Não, mas... E já tendo o conhecimento das lições de Jesus. E o que orientava, o que Jesus nos orientou na caminhada? O perdão, né? Então, uma pessoa simplesmente por discordar da minha opinião, né, ou se usava o cabelo até o final da orelha, o cara deixou, a mulher deixou o cabelo crescer mais 2 dedos, era bruxa, né, porque ela é diferente. Ou ela usava um termo diferente, ou ela descobriu uma erva que curava tal doença, era uma bruxa. Então, para a gente ver como nós éramos primitivos, a gente está despertando, mas hoje em dia ainda se julga muito pela aparência, né? Pela aparência, pela cor, pela raça, muitos ainda pela tua crença religiosa, e esse teu poder de pensar, te elevando à consciência, a gente vai deixar de enxergar com os olhos físicos. A gente vai começar a enxergar com os olhos do coração, com esse entendimento que Jesus traz no Evangelho, né? Ele, em momento algum, ele discriminou ou deixou de ajudar quem fosse um maltrapilho, um cego, um deficiente físico. Os discípulos deles eram pessoas analfabetas. Exatamente. E ela foi buscar os letrados, né, lá de Jerusalém, do Israel, né, ele pegou os pescadores, né? E essa questão, né, da desigualdade, se a gente vê, podemos usar Jesus no tratamento com os seus discípulos, com todo o poder que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, em momento algum ele subjugou, pelo contrário, ele transformou aquelas criaturas em espíritos muito melhores, né? Muito melhores. Tirou deles o que estava adormecido aí, eles não sabiam. Essa questão a gente já pode visualizar essa passagem do Cristo, né? No seu tratamento ou na sua relação com os discípulos. Homens simples, né? Rudes, acho que tinha um que era um pouco mais letrado, que era Mateus, né? Mateus. Os outros eram homens muito simples, mas estavam ali e se transformaram através do que Jesus sabia e passou para eles, né? Em momento algum preservou ou tentou se tornar um líder anárquico, pelo contrário, né? Ele ia transformando com o conhecimento que ele tinha. Então, ele não se impôs a dominar as pessoas. Exatamente. Ele se colocou no mesmo patamar. Exatamente, e fez com que aquelas pessoas progredissem, né? Que é a resposta que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, né? Essa dependência existe sim, mas ela tem que ser usada de maneira benéfica, ajudar aquelas criaturas também a chegar nesse teu nível de conhecimento. Exatamente fazer o que você falou que Jesus fez, né? Então pegar esses menos desprovidos, né, às vezes de própria inteligência, de raciocínio ou condições financeiras, e auxiliá-los. Por exemplo, quem tem dinheiro, que tem uma condição financeira melhor, dá um bom emprego para essa pessoa que não tem um emprego, alguma coisa. Se é inteligente, seja um professor, então tem muitas condições de fazer o que o Cristo fez. Mas já falamos, né? Nossos vícios aí, nós acabamos subjugando, pisando em cima e acabando escravizando também, né? Sem mais tempo para nada, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita, né? Obrigado, seu Dalpiva, por estar aqui hoje. Obrigado, Rony. Obrigado, Domingos, da equipe técnica da Repecó. E uma saudação fraterna a todos os nossos ouvintes, com os votos de que tenham um excelente fim de semana. Obrigado, seu Domingos. Opa, obrigado, Rony. Obrigado, Dalpiva. Grande prazer a gente se reencontrar, né? O tempo passa rápido. Obrigado, equipe técnica e aos ouvintes da Rádio Chapecó pela atenção.
Obrigado a você que nos acompanhou, nos ouviu pela rádio, pelas redes sociais. Tenhamos um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe.